be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Boa galerinha, professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, correção nos exercícios do livro, a começar pela página 256, tá certo? Ampliação e redução de figuras, beleza? Vocês vão ver aí que é bem simplesinho, né? Nada demais, são exercícios muito agradáveis, tá bom? Na verdade não precisa nem ler teoria para você entender isso daqui. Se você tiver um mínimo de interpretação, você consegue entender isso daqui facilmente. Então olha lá, na imagem a seguir, o retângulo maior é uma ampliação do retângulo menor. Cada quadrado da malha quadriculada representa 1 centímetro quadrado. Escreva as medidas dos lados do retângulo menor. Então ó, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos de base, 2 quadradinhos de altura. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Eu tenho aqui um 3 por 2. Escreva as medidas dos lados do retângulo maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4. Tá certo? Então eu tenho 6 centímetros por 4. Na ampliação, as medidas foram multiplicadas por qual número? Então do 2 para o 4, do 3 para o 6, o que aconteceu? Eu multipliquei por 2. O menor para o maior, eu dobrei os números. Certo? Número 2. Ainda considerando os dois retângulos da atividade anterior, responda. Na ampliação, a medida do perímetro foi multiplicada por qual número em relação à medida do perímetro do retângulo menor? Então vamos lá. O que é perímetro? Deixa eu botar aqui o número 2. Letra A. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro do menor seria... Deixa eu desenhar aqui, eu estou querendo evitar o desenho. Aqui, ó. Nossa, é um trabalho desenhar um retângulo aqui, hein? Ora, rapaz. Isso. Então, imagina que você tem aqui os dois retângulos. O menor, base 3, altura 2. O maior, base 6, altura 4. O perímetro, soma de todos os lados. Lembrando que, se aqui embaixo é 3, em cima, 3. Se a altura é 2, do outro lado aqui vai ter 2 também. A mesma coisa no grandão. O perímetro do pequeno vai ser 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10 centímetros, né? Não esquece da unidade de medida. O maior, 6 mais 4, 10. 4 mais 6, 10 mais 10, 20. Opa! Então, eu dobrei, né? A minha ampliação aqui, ela foi multiplicada por 2. Eu dobrei, né? Os lados. Automaticamente eu vou estar dobrando também os perímetros. Tá certo? Na letra B ele pergunta se acontece a mesma coisa com a área. Vamos calcular a área. A área do retângulo, base vezes altura. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Dobrou? 6 vezes 2, 12. Não é 24. Então, não foi dobrada. Tá certo? Não foi o dobro. Beleza? Então, na área não funciona do mesmo jeito do perímetro. Tá certo? 3. Desenhe numa malha quadriculada. Não dá, né? Nós não tem isso aqui. 2 quadrados, A e B, com as medidas a seguir. Seria o seguinte. A partir, né? Lógico, dessa malha quadriculada, você ia pegar aqui 2 quadradinhos. Cada quadrado naquela malha tem 1 centímetro de lado. Então ficaria assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
1 mais 1 centímetro, esse cara aqui ia ter meio centímetro. Ele ia ficar na metade desse terceiro quadradinho, né? Que aqui ia pegar um quadrado, 2 quadrados e na metade do terceiro quadrado. Totalizando, né? 2 centímetros e meio. Beleza? Eu não tenho mais o que comentar, é basicamente isso. Tá bom? Você pode fazer isso com régua, não precisa ser numa malha quadriculada. Mas enfim. Dividindo-se o perímetro do quadrado B pelo perímetro do quadrado A, qual número se obtém? Não sei, vamos lá. Se eu tenho um quadrado de 2,5, o perímetro do quadrado A é 4 vezes 2,5, porque são 4 lados iguais. E o perímetro do quadrado B, 4 vezes 7,5. Por quê? São 4 lados iguais. Tá certo, mano? Então, 4 vezes 2,5, 2,5 mais 2,5 dá 5. 5 mais 5, 10 centímetros. 7,5 mais 7,5, 15. 15 mais 15, 30 centímetros. Tá certo? Então, perímetro do A, perímetro do B. Ele quer, na letra A, que dividamos. Nossa, estranho, né? 30 por 10. Quanto que é 30 por 10? 3. Significa dizer que do menor para o maior eu tripliquei, ele é o triplo. Tá bom? Ocorreu aí uma ampliação. 3 vezes maior. Perdão, a garganta tá pegando. Letra B, dividindo-se a medida do quadrado B pela medida do quadrado A, qual número se obtém? É o mesmo número, né? Na letra B, ele quer que você pegue 7,5 e divida por 2,5. Você pode dividir assim ou você pode tirar a vírgula, andando uma casinha para a direita. Aí vai ficar 75 dividido por 25. Dá 3 também, né? Tá? Então, ó, dá o mesmo número. A gente já sabia disso por causa do perímetro. E verificamos isso na questão anterior. Tá certo, mano? Deixa eu ver uma parada aqui e já volto. Vamos lá. 4. Numa malha quadriculada foram desenhados os 2 triângulos a seguir. Aqui o macetinho é o que? O seguinte. Conta, né? Eu tenho 2 centímetros de base e 1 centímetro de altura. Eu tenho aqui o dobro, ó. 1, 2, 3, 4 de base por 2 de altura. Então dobrou do 1 para o 2. Nem preciso ler as perguntas aqui. Tá? Eu já sei quanto é que é. Vamos lá. Considerando que cada quadradinho tem 1 centímetro de medida de lado, responda qual é a área do triângulo 1. Área do triângulo, isso aqui é importantíssimo, tá? A gente está sempre lembrando. 4, letra A, base vezes altura dividido por 2, tá certo? B, de base, H de altura. Altura em grego é acture, é com H, por isso que é H, tá? Tem aluno que me pergunta, pô, professor, por que altura é com H? Porque vem do grego, tá? É que eu tenho 1 centímetro quadrado, beleza? Na letra B, ele quer saber do triângulo maior. 4 vezes 2 dividido por 2, corto 2 com 2, eu tenho 4 centímetros quadrados. Na letra C, na ampliação, a área ficou multiplicada por qual número? Ó, cuidado, hein? É na ampliação a área. Ele quer saber o que mudou em relação à área. Então, do 1 para o 4, eu multipliquei por 4. Tá certo? Acabou ficando quádruplo. Beleza? Edileuza. 5. Responda. O que acontece com a área de um quadrado quando multiplicamos a medida do seu lado por 5? Vamos verificar. Se a área do quadrado é lado vezes lado, o resultado disso aqui ficaria o quê? Lado ao quadrado. A gente representa assim, tá? Exemplo, se fosse 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Agora, o que acontece se eu multiplicar por 5 só o lado? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10,
100. Se eu fosse botar isso aqui na letra, 5L, 5L, 5 vezes 5, 25. Isso aqui vai estar te falando a diferença para o número anterior. Tá bom? Ele fica 25 vezes o número anterior. Quanto que é 4 vezes 25? 100. Então, nós vimos aqui na prática. Tá certo, pessoal? Então, não é difícil, né? É só a gente prestar atenção ali na pergunta e escrever um negocinho aqui na prática. Bota um número qualquer aí. Eu botei o 2, você podia ter colocado outro número. Tá certo? O que acontece com o perímetro de um quadrado quando multiplicamos a medida do seu lado por 0,5? Tá, isso aqui é interessante. Por quê? Quando você multiplica qualquer número por 0,5, você está dividindo esse número por 2. Sim, dividindo por 2. Quer ver? O 0,5, se eu passar para a fração, é 5 sobre 10, correto? Agora, divide, simplifica em cima e embaixo. 1 sobre 2. Ou seja, esse cara aqui é a metade, é o meio. 1 meio, 1 sobre 2. Beleza? Tem mais coisa aqui para a gente levar em consideração? Sim. Exemplo, vamos supor que o lado fosse 4. 4 vezes 1 sobre 2. Ó, lembrando que é a mesma coisa, tá? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Lembrando que a gente tem um 1 aqui, só que a gente não escreve, né? 4 dividido por 2 dá 2. Ó, deu a metade. Metade do 2. Então, você multiplicar qualquer número por 0,5 é dividi-lo por 2. Faz um teste aí agora. Pega a sua calculadora, inventa um número qualquer e multiplica por 0,5. Vai dar a metade dele. Tá certo? Você bota isso daí na prática. Calculadora não é só pra gente brincar, né? É pra gente testar os números também. Eu sou um professor de matemática que defendo o uso da calculadora. Tá? O uso correto. É só pra gente ficar brincando, né? Então, dando sequência aqui, né? 257. Ah, sim, vamos lá, retomar. Isso daqui é excelente. Tá? A gente vai estar revendo, né? O capítulo todo aqui, praticamente. O capítulo todo. Eu adoro essas páginas aqui de retomar. Eu acho que podia ter até um pouquinho mais de exercício. Quantos metros quadrados há de haver existe, né? Numa região cuja área é de 10 hectares. Então, pessoal, lá no começo do capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, estou voltando, beleza. E lembrando que é do capítulo da unidade, né? Eu tenho aqui, ó, as grandezas, né? As medidas de volume. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro até que é um zoom. Ó, assim, aqui, ó, viu? Ó o zoom aqui, ó. Relacionando hectare com metro quadrado, ó. 1 hectare, 1 HA, 10.000 metros quadrados. Meu povo, isso aqui vocês têm que saber fazer. Cara, toda a informação que você precisa tá no livro. Volta a página, lê de novo, não custa nada, a mãozinha não cai se você fizer isso. Tá certo? A mão não cai. Então você precisa aprender a pesquisar. Isso vai te facilitar muito. Até porque não é sempre que você tem um professor ali para salvar, né, o teu exercício. Então, se você souber pesquisar, você vai achar as coisas sozinho. Isso é a melhor coisa que existe, né? Então ele quer saber quanto que é 10 hectares, é o dobro, perdão, é isso daqui vezes 10, tá bom? Então 10 hectares é 10 vezes mais, então é só você acrescentar mais um zerinho, tá bom? Então, ó, ficou 100.000 metros quadrados, beleza? Letra C. Não sei porque eu botei um A aqui, tava achando que era por letras, né? Mas na verdade é múltiplo chute, múltiplo escolha. 2. Nessa figura estão relacionados retângulos e quadrados. Os números indicam as medidas dos comprimentos em centímetros. A área total da parte pintada da figura é. Beleza, não tem mistério. Tá bom? Ele quer só a parte que está pintada.
Deixa eu ver se eu faço uma parada aqui, que eu acho que vai ser melhor. Ficou melhor, não ficou? Deu uma ampliada aqui, para chamar um pouquinho mais a sua atenção. Então é o seguinte, são todos quadrados, né? Se você pegar ali o maior quadradinho que está pintado, ele é 3 por 3. Ou seja, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Tá certo? O outro, o azul, ele é um quadrado de lado 2. 2 vezes 2, 4. E o amarelo, ele é quadrado de lado 1. 1 vezes 1 dá 1. E para você descobrir quanto que vale isso daí, é só você somar tudo agora, né? 9 mais 1, 10, mais 4, 14. A unidade de medida eu esqueci. Centímetros quadrados. Letra A. Tá vendo? São exercícios muito simplesinhos. Eu conversando com vocês, né? O pessoal tava falando, pô, professor, muita coisa. Cara, não é. Eu tô explicando, fazendo aqui com calma com vocês. Eu tenho aqui, ó, 15 minutos. Eu já tô na minha segunda página aqui de exercício. Então não é tanta coisa assim, não. Tá? Apesar de ser bastante coisa, o número, né? São muitos números de exercício, mas os exercícios são muito rápidos. Ainda em relação à figura anterior, qual alternativa indica corretamente a área em branco? Muito simples. Por quê? Se você observar, nós achamos essa área aqui. Não está escrevendo? Deixa eu ver aqui. Azul? Não, vermelhinho. Vamos lá. Não está escrevendo. Por que, caneta? Por que fazes isso comigo? Quando eu quero, você não escreve, né? Enfim, vai ficar sem. Bom, azul aqui, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não está saindo. Só está marcando aqui. Não sei porque. Acho que para vocês aí o meu mouse está travado. Ele passa aqui, mas quando... agora passou. Oxe, ô louco. Ô louco, meu. A caneta não tá funcionando ali não. Deve ser o programinha da caneta. Mas enfim, onde que eu quero chegar? Nós calculamos aqui, eu tô fazendo com o mouse, é por isso que tá ficando desse jeito. Calculamos esse cara aqui e calculamos esse pequenininho, certo? Ele quer só o que tá de branco, ou seja, o que não tá pintado. Não calcula um por um não, tá? Apesar de ser retângulos e são fáceis de calcular, você não precisa calcular um por um. Por quê? Você já sabe que os pintados correspondem a 14 centímetros quadrados. 14 centímetros quadrados, correto? Só que, se eu calculo tudo isso daqui e tiro o que está pintado, o que sobra? Justamente o que ele está pedindo. A minha área em branco. Tá certo? E dá para calcular tudo isso? Dá. Quanto que mede esse lado aqui? Tudo isso é um quadrado. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então é um quadradão de lado 6. Quadradão de lado 6, 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. É ele todo, só que eu sei o que está pintado é 14. Então 36 menos 14, que dá 22. Número de maluco. Não sei porquê, o pessoal diz que 22 é número de maluco. Ou seja, letra C. Tá certo, mano? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar esse treco na frente. Panzipar. 4. O desenho abaixo representa o terreno onde será construída uma academia de musculação. Qual é a área desse terreno? Muito simples. Tá bom? Apesar da figura toda não ser uma área, uma figura reconhecida, né? Você tem um retângulo, ela é composta, né, de um retângulo e o que me parece ser um quadrado. Ó, foi quase. Mas tá dando para entender, né? Tanto é que essa parte aqui ela tá pontilhada, ó. Tá? Sempre que você tiver uma figura em que você não conhece o formato, né, dela, não for uma figura geométrica conhecida, você pode dividir ela em outras figuras que você conhece, tá certo? Essa base toda aqui mede 50. Só que olha só, a base desse retângulo aqui não mede 30, então daqui até aqui é 30.
O restante é quanto? Para fechar 50? 20. Então a gente tem um quadrado aqui de 20 por 20. 400 metros quadrados, 20 vezes 20. E uma outra de 40 vezes 30. 4 vezes 3, 12. Quase que eu boto aqui direto. Mais 2 zerinhos, 1.200 metros quadrados. Beleza, calculei o retângulo, calculei o quadrado. O que eu faço agora com os dois? Somo. 1.600 metros quadrados terá a academia. Tá certo? Então, o macete é: separem figuras conhecidas. 5. Em relação à situação anterior, se o dono do terreno construir a academia em forma de retângulo com 12 metros de comprimento por 10 de largura, qual a área do terreno? Assim, qual a área do terreno ficará livre, né? Então é o seguinte, a academia ela vai ter um retângulo, vai ser, né, um retângulo de 12 por 10. 12 vezes 10, 120 metros quadrados. E ele quer saber qual a área do terreno que vai ficar livre. Pô, se o terreno todo mede isso aqui, a academia vai ocupar só isso? É 1.600 menos 120. Tá certo, mano? Que dá 1.480 metros quadrados. Beleza? 6. O bloco retangular a seguir é composto de blocos do mesmo tamanho. Quantos blocos foram utilizados? Isso aqui, pessoal, a gente tem que contar o seguinte. Conta quantos você tem no front, ou seja, na frente, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de frente. Lembrando que você tem mais uma linha lá atrás. Então são 8 na frente, mais 8 atrás, eu tenho 16. Letra C. E agora que eu não lembro as outras? Bom, enfim, tá tudo marcado aí. Isso aqui eu lembro que era 16, que era 100 milhões, 100 mil. Bom, o resto eu não lembro não. Tá certo? Então, eu tenho 8 de frente, mais 8 atrás, eu tenho 16. Só isso. Se a figura anterior, cada bloco ocupa 2 decímetros cúbicos, ou seja, cada bloquinho desse é de 2, se eu tenho 16, 2 vezes 16, 32. Não precisa nem pensar muito, né? 8, ele vai te dar uma informação a mais, tá? Por exemplo, você não precisa saber quanto que é a aresta desse cubinho aqui. Na imagem a seguir, o cubo menor tem 1 centímetro cúbico de volume. Não precisava saber disso. Se a aresta do cubo maior mede 6, o que é a aresta? Essa linha aqui, né? Essa linha aqui que eu estou passando por cima. Se tem 6 centímetros, qual é o volume do cubo? O volume do cubo é a aresta ao cubo. Tá? Inclusive a gente chama esse 3, né, o expoente 3 de ao cubo por causa da área do cubo, do volume, perdão, do cubo. Tá certo? 6 vezes 6, 36, vezes 6 de novo, 216 centímetros cúbicos. Então ele te deu aquela informaçãozinha a mais desnecessariamente. Esse fio aqui ainda está com mau contato. Bom. Então dando sequência aqui, já foi-se mais uma página. Vocês estão vendo aí que é bem tranquilo, né? São exercícios muito rápidos. Eu espero realmente que vocês estejam corrigindo e prestando atenção. Eu tô tendo aluno às vezes que me pergunta a mesma coisa que eu acabei de explicar no vídeo. Terminou o vídeo, aí vai lá e me pergunta: pô, professor, quanto é que é 1 hectare? Pô, a gente praticamente começou o vídeo com isso, né? A aresta de um recipiente cúbico mede 1 decímetro. A capacidade em litros desse recipiente é. Então, olha só, é um cubo, certo? De 1 decímetro. O volume do cubo, eu acabei de falar na questão anterior, é a aresta ao cubo, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, 1
decímetro cúbico, tá certo? E existe a relação, né, entre decímetro cúbico e litro. Qual é essa relação? É que um decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro. Tá certo? Ou seja, a letra C. 10. Um recipiente em formato de bloco retangular ou paralelepípedo, tá, pessoal? A mesma coisa. Será construído com vidro nas faces de acordo com as medidas indicadas. Então é um aquário, cara. Imagina que ele vai construir um aquário. A capacidade do recipiente será... Então, ó, pelas opções você entende ali que ele quer que a gente transforme em litro. Tá certo? Só que qual é a relação de litro para centímetro, por exemplo? Qual é essa relação? O decímetro, a gente tem que puxar para decímetro. Ou metro, tá? Tem de metro também. Só que o metro é de 1000. A gente vai ver isso aí depois. Beleza? Bom, então puxando para lá, né? Para nossa questãozinha. Primeiro de tudo, eu tenho que calcular o volume. O volume do bloco é o produto das três dimensões. 12 vezes 4 vezes 3, tá certo? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144 centímetros cúbicos. Beleza? 144 centímetros cúbicos. Bom, beleza. Mas o que tem a ver o centímetro com o decímetro? Vamos puxar aquela escalinha métrica. Metro, quais são os submúltiplos? Decímetro, centímetro, milímetro. Só que aqui ele está ao cubo. A linha de raciocínio é a mesma lá do metro quadrado. A cada casa que eu pulo, na verdade eu tenho que multiplicar por 3. Então, de centímetro para decímetro é uma casinha, correto? O número é 144, a vírgula está aqui. Se é uma casinha, na verdade eu tenho que pular 3. Por quê? É o triplo, né? Então, 1, 2, 3 vai parar aqui na frente. 0,144 litros. Porque o decímetro cúbico é igual a 1 litro. Beleza? Certinho? Letra A. Vamos para a 11. Ao transformar 5,5 horas em minutos, obtemos, então, mais uma vez, vamos lembrar, 1 hora é igual a 60 minutos. Significa dizer que 2 horas, 60 mais 60, 120, né? Quase que eu boto 60 de novo. Minutos, tá certo? Então eu multipliquei por 2. Se eu fosse perguntar 3 horas, eu multiplico por 3. E se eu perguntar 5,5, eu multiplico por 5,5. Então 60 vezes 5,5, só uma curiosidade, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 6 vezes 55, tá? Dá 330 minutos. Beleza? Você pode fazer o inteiro e depois pegar aqui mais meia hora, que é metade de um inteiro. 5 vezes 600 dá 60, dá 300, né? Mais metade de 1 hora, 30 minutos. Tá? Dá pra fazer isso de cabeça também. Mas se tu gravar que tem que multiplicar por 60, você não precisa decorar nada. Mais nada, né? Qual alternativa indica corretamente o tempo correspondente a 7.200 segundos? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dividir primeiro por 60. Por que 60? Essa escala aqui, ela está em segundo. Quando eu divido por 60, o meu quociente aqui ele vai sair em minutos. Porque a cada 1 minuto, 60 segundos. Tá bom? Então aqui a gente vai ver quantos minutos são inteiros. Beleza? Eu posso começar cortando 0 com 0. Tá bom? Vai ficar 720 dividido por 6.
dá 120. Resto zero, ó. Então são 120 minutos. Tem isso lá nas opções? Não tem. Então vou dividir de novo. 120 minutos. Agora eu vou dividir por 60 de novo. Então essa minha escala aqui está em minuto. O que sair aqui vai sair em hora. Por quê? A cada 1 hora, 60 minutos. Eu vou ver aqui a quantidade inteira de minutos que eu tenho aqui dividido por 60, tá bom? Resto zero, 2 horas. Beleza? 2 horas. Uma outra opção que não é muito agradável, mas vamos supor que você está num concurso e você esqueceu como é que faz isso aqui. Seria você pegar letra por letra e multiplicar por 60 e depois por 60 de novo, que aí tu vai ver quantos segundos são. Mas é muito mais demorado, não é aconselhado fazer isso não. Isso aí é só assim, é um tiro desesperado, um tiro no escuro. Tu esqueceu como é que faz, tu não quer deixar a questão em branco, tu tenta fazer isso aí. Tá bom? 12, 13, vamos lá. Um relógio digital de parede indicava 4 horas, 59 minutos e 38 segundos. Naquele momento, quantos segundos faltavam para 5 horas? Povão, muito simples, né? Por quê? Repara, para fechar 5 horas, eu tenho que completar um minutinho aqui. Se eu preencho aqui 60, ele bate 5 horas, 1 hora inteira. Tá certo? Só que para completar esse 1 minuto, eu já percorri 38, eu tenho que acrescentar mais um número para fechar 60 aqui, para poder completar mais um minuto. Qual a diferença de 38 para 60? 22 segundos. Letra D. Não precisa nem fazer muita conta, né? Tá certo? Vamos ver essa 14 aí. Voltei. A figura geométrica com contorno vermelho foi dividida em vários quadrados e retângulos. Dentro de cada um, indicado o produto das medidas de seus lados em centímetros. Obtém as áreas dos quadrados e retângulos em centímetros. Obtém a área total da figura limitada pelo contorno vermelho. Transforma a medida da área obtida em metros quadrados. Tá tudo em centímetro. Tá show. Não, nada demais, não é difícil não. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos multiplicar. Tá? Vamos multiplicar. 9 vezes 18, 162. Então vou colocar aqui mais ou menos na altura dela, né? Das medidas. 324. 9 vezes 8, 72. 90. Depois 6 vezes 12, 72 de novo, 36, 9, pequenininho ali, né? 3 vezes 6, 18, 12 vezes 9, podia jurar que eu tinha feito isso agora, mas enfim, 12 vezes 9, 108, embaixo 9 vezes 15, digitei errado, 9 vezes 15, 135, 9 vezes 6, 54, e por último 18 vezes 12, 216, tá certo? Ficou nada parecido com aquilo ali, mas você já deve ter entendido aí, tá bom? Só vai conferindo aí mais ou menos na ordem que eu fui digitando. Ai, que meleca que isso aqui ficou muito feio, cara. Mas enfim, vou tentar melhorar muito não, que senão piora. Então tá lá, a letra A tá respondida. Ele quer a área total. A área total é você pegar e somar isso tudo. Então vamos lá.
216 mais 324 mais 162 mais 72 mais 90 mais 72 de novo mais 36 mais 54 mais 9 mais 18 mais 108 mais 135. Espero não ter esquecido de nada. Então aqui na letra B, 1296. Lembrando que as medidas estão em centímetro, logo centímetro quadrado. Para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, vamos lembrar da escala. Metro, decímetro, centímetro. De centímetro para metro são duas casas. Só que está ao quadrado, então tem que dobrar. Se eu andaria duas casas, agora eu tenho que andar 4. 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui, ó. 0,1296 metro quadrado. Pronto. Respondemos a letra A letra B e a letra C. Belezinha? Vamos para 260. Responda. O lado de um quadrado mede 15 metros. Duplicando-se a medida desse lado, o que acontece com a medida da área? A gente viu isso ainda agora, né? Nada mais justo que você conferir, né? Se o lado mede 15, a área dele é 15 ao quadrado. Dá 225 metros quadrados. Duplicando-se a medida do lado, vai para 30. Quanto que é 30 ao quadrado? 3 vezes 3, 9 mais 2 zerinhos, 900 metros quadrados. Para a gente conferir, eu vou pegar o 900 e vou dividir por 225. O que aconteceu? Multiplicou por 4. Ele quadruplica a medida da área. Tá certo? Letra B. Um retângulo tem 25 por 10. Duplicando-se a largura e mantendo-se o comprimento, o que acontece com a medida da área? Vamos conferir. 25 por 10, 250 metros quadrados. Duplicando-se a largura, 25 por 20, 500 metros quadrados. Eu duplico a área, porque só dobrou um fator. Tá certo? 16. O quadro abaixo indica as áreas dos estados da região norte do Brasil. Reproduz o quadro no caderno e preenche a coluna direita escrevendo as áreas em hectares. Bom, pessoal, é só você lembrar que a cada 10 mil dá 1 hectare. Então eu vou fazer o seguinte, só para você entender, né? A cada 10 mil metros quadrados dá 1 hectare. Só que se você se prestar atenção ali, vou pegar aqui o Acre, né, como exemplo, você tem ali, ó, 152 mil milhões. Maluco, eu tô cego, cara. Milhões também não dá, né, porque tá em quilômetro. O Acre não é tão grande assim. 581.388. Isso aqui está em quilômetros quadrados. Tá certo? Só que 1 hectare, ele corresponde... Deixa eu abrir um espaço aqui e já volto. Voltei. 1 hectare, ele corresponde a 10 mil metros quadrados. Metros, aqui está em quilômetro. Não posso trabalhar com essas duas unidades diferentes, né? Então, já que esse cara aqui está em quilômetro, eu posso trabalhar com esse cara aqui em quilômetro também. Tá certo? Vamos lembrar da nossa escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro.
De metro para quilômetro, eu pulo 1, 2, 3 ficou distante aqui, né? Porque é DAM, tá? 3 casas, correto? Só que eu estou falando de área. A área é ao quadrado. Eu tenho que dobrar essa quantidade de casas que eu pulei. Se eu contei 3, eu tenho que dobrar. Na real, são 6 casas que eu vou pular. Então, se era 10.000, são 6 casas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tive que colocar o zero ali na frente para poder completar. Tá certo? Então, 1 hectare corresponde a 0,01 quilômetro quadrado. Tá certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, de novo, por que eu tive que transformar para quilômetro quadrado? Porque ele me deu a área dos estados em quilômetro quadrado. Eu tenho que estar sempre na mesma unidade de medida. Beleza? E como é que eu faço para transformar isso aqui em hectare? Eu divido. Eu vou dividir isso tudo aqui pelo correspondente a 1 hectare em quilômetro quadrado. Tá bom? Mas calma lá, não treme nas bases não. É mais fácil do que você espera. Isso aqui vai ser dividido por 0,01. Correto? Bom, para eu transformar esse cara aqui em um número natural, eu tenho que voltar 2 casas. São 2 casas para a direita, correto? Lembrando que isso daqui é uma fração, tá? É o numerador dividido pelo denominador. Se eu multiplico por 100, 2 casas para a direita, embaixo, eu sou obrigado a multiplicar por 100 em cima também. Então vai ser 2 casas para a direita com a vírgula dele também. A partir do momento que eu ando 2 casas para a direita, embaixo vai ficar 1. Então já está sendo dividido por 1, não vou ter trabalho nenhum. Basicamente, você dividir por 0,01, andar 2 casas para a direita. Então esse número vai ser 152.58138,8 hectares. Tá certo? Isso aqui dá 15.258.138,8 hectares. Certo? Beleza, pessoal? Então, basicamente, eu vou andar 2 casas para a direita com todos esses números. O bom é que não muda, tá? O número é o mesmo. Você vai repetir ele aqui do lado, só colocando essa vírgula aqui 2 casinhas para a direita. Tá? 2 casinhas para a direita. 2 casinhas para a direita. Tá certo? Então acho que não preciso fazer todos esses aí com vocês. Perder tempo aqui de aula, né? De vídeo. 17. Utilizando-se 12 blocos iguais, foi formado um bloco maior com 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 de altura. Está escrito ali, né? Na própria imagem já tem, né? As dimensões. Calcule o volume do bloco maior e qual o volume de cada bloco. Muito simples. A letra A, o volume do bloco ou do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. Então é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 centímetros cúbicos. Se você contar, você vai enxergar ali 12, você vai contar 12 bloquinhos, tá? E quanto é que é o volume de cada bloco? Se tem 1 centímetro de aresta, 1 centímetro cúbico. Muito fácil, né? 18. Empilhando-se cubos de 1 centímetro de medida de aresta, obtém-se a figura representada a seguir. Quantos cubos foram utilizados? Qual o volume total ocupado por esses cubos? Então a letra A e a letra B são a mesma resposta, tá? É só a gente contar. Vou contar aqui.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Então são 8 por 2 de altura por 2 de largura. Então letra A, 8 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 cubos, que dá 32 centímetros cúbicos. Beleza de Leusa. Com isso aqui a gente para na última página. Só terminar isso aqui a gente já corrige tudo. Deu um tempinho de aula. Considere os volumes internos de alguns recipientes e informe em litros qual é a capacidade de cada um deles. Ah, sim, tá. Então é só a gente transformar, né? Deixa eu ver se eu acho isso aqui no livro. Aí eu vou parar aqui na página, só para ficar mais claro para vocês. Ó, a página 253 tem aqui, ó, tá vendo? Destacado em azul. Ó, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Eu quero ver se tem aqui do decímetro. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu não quero ficar perdendo tempo com vocês. Se eu ficar parando aqui pra ficar procurando coisa, perde tempo pra caramba de vídeo. Quando eu nem sei se eu acho. Aqui já tá do hectares. Bom, enfim. O mais importante aqui é isso, tá? Então a gente tem aqui a relação volume-litro, a mais importante, tá? Que é 1 metro cúbico 1000 litros, 1 decímetro cúbico 1 litro, tá? É uma relação direta. Isso daqui, ó, é importante, é para a vida de vocês, tá bom? Na letra A, já me deu a letra A, ó, tá em metro cúbico, ó, metro cúbico, 1000 litros. Se é 1,5, 1,5 vezes 1000. Anda com a vírgula, 1, 2, 3 casas para a direita. 1.500 litros, tá certo? Letra B, 25.000 litros. Metro cúbico direto 1000. 1, 1000. 2, 2000. 25, 25.000. Tá bom? Letra C, centímetro cúbico. Essa daqui vai ser a mais diferente, eu vou deixar para fazer por último. Letra D, decímetro. 1 litro. 460 decímetros, 460 litros. Tá certo? Letra C, vamos lá. De centímetro para decímetro, ou de metro para centímetro. Tanto faz se eu usar qualquer relação dessa daqui. Tá? Bom. Metro, decímetro, centímetro. Tá certo? Só que eu tô falando aqui de metro cúbico. 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 Tá bom? A cada uma casa dessa que eu ando para a direita, são 3 casinhas a menos em relação ao litro. Presta atenção aqui, ó. O metro era 1000. Desci uma casa, passou para 1. Perdi 3 zeros. Se eu descer mais uma casa, eu vou perder mais 3 zeros. Esse cara aqui é 0,001. Quando eu falo perder zero, é andar 3 casas para a esquerda, né, gente? Litro. Tá certo? Então, cada uma casa dessa daqui que eu ando para a direita, eu vou andando 3 para a esquerda com o litro. Tá bom? E aqui era 9.600 centímetros. São 3 casas para a esquerda
9,6 litro. Tá bom? 3 casinhas para a esquerda. Vamos apagar aqui para continuar. Correção. Determine a capacidade em litros de um cubo cuja aresta mede. Tá, então aqui são opções. Não é múltipla escolha, né? Tá tudo em metro, facilitou. Primeiro a gente calcula o volume e converte para litro, tá bom? O volume, aresta ao cubo. Então 1 ao cubo é igual a 1 metro cúbico. A gente já sabe a relação direta, é 1000, né? Letra B, 2 ao cubo, 8 metros cúbicos, 8.000 litros. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64 metros cúbicos, 64.000 litros. E 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 metros cúbicos, mais 3 zeros vai dar 1 milhão de litros. Tá bom? Imagina uma piscina aí com 10 metros de profundidade, 10 de largura, né? E 10 de altura. Comprimento, largura. Ou seja, você vai ter uma piscina aí de 1 milhão de litros. É muita coisa. Só tô com a garganta seca, cara. Eu pintei a porta aqui do meu quarto, que tava horrível. Eu me mudei tem um pouquinho mais de um ano. Aí até hoje eu tô fazendo coisa no apartamento. Consertei todas as portas, agora eu tô pintando. Nossa, comprei uma tinta muito vagabunda que tava mais barata. Tinta horrível, cara. Faz um cheiro, não seca. Me arrependi, o barato sai caro. 21. Utilizando uma garrafa de 2 litros de suco, 16 copos plásticos foram completamente cheios. Qual a capacidade de cada copo em mililitros? Boa. Então olha só, 2 litros correspondem a 2.000 mililitros. Tá bom? E ele dividiu esses 2.000 em 16 copos. Ele quer saber a capacidade de cada um. Então é só você dividir 2.000 por 16. Ou seja, cada copinho 125 mililitros. Beleza? Bastava você saber disso aqui, ó. 22. As medidas de todos os lados de um retângulo foram multiplicadas por 3 e um novo retângulo foi construído. Sobre o novo retângulo, qual é a alternativa correta? O perímetro é 9 vezes o perímetro do retângulo inicial. A gente pode ver isso daí. Tá, vamos fazer um teste. Ele falou retângulo, você não precisa desenhar, tá, o retângulo, mas eu gosto sempre de ilustrar para não ficar tão na nossa imaginação assim. Então vamos supor aqui, eu peguei um retângulo 4x2, tá? E acabei de inventar aqui, beleza? Vou calcular a área e o perímetro. Então a área dele, 4 vezes 2, 8, tá bom? Área. E o perímetro, 4 mais 4, 8, 2 mais 2, 4, 8 mais 4, 12. Isso aqui é um P, tá, gente? 12. Beleza? Aí ele falou o quê? Que foram multiplicadas por 3, né? Então agora eu tenho um cara, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. 12 vezes 6, a área, né? 60 mais 12, 72. A área nova passou a ser de 72. E o perímetro novo, 12, 12, 24, mais 12, 36.
tá? Beleza? Então a gente tem aqui o antigo, tem o novo. O perímetro é 9 vezes o perímetro do retângulo inicial. Então, perímetro. Retângulo inicial, retângulo novo. Isso aqui é 9 vezes? Não mesmo, né? A área é o dobro da área do retângulo inicial. A área. O dobro de 8, nem de longe é 72, né? A área é 9 vezes a área do retângulo inicial. Quanto que é 9 vezes 8? 72. Fechou, né? Fechou? Isso aí. E o perímetro é igual ao perímetro do retângulo inicial. Nem de longe, né? Então, 8 vezes 9, 72. Tá bom? Letra C. 22. Será que é 21? 23. Se a menor temperatura numa cidade de domingo foi 17 graus, a maior temperatura foi de 30, a amplitude térmica é a diferença, tá, pessoal? É 30 menos 17, 13. Letra C. Não tem nem que pensar muito aí. 24. Das alternativas abaixo, indique a que é a mais vantajosa. Comprar uma caixa de iogurte contendo 4 potinhos de 100 ml a R$2 cada. Aqui você vai pensar no seguinte, tá? Na letra A, são 4 potes. 4 vezes 100 você vai estar levando 400 mililitros. R$2 cada, você vai estar pagando no total R$8, tá? Letra B, 2 potes de iogurte, 2 vezes 200, 400 ml. Você vai estar levando por enquanto a mesma coisa. A R$2,40 cada. 2 vezes 2,40 dá R$4,80. Mais barato. Então a letra A já perdeu, né? Letra C. Comprar 1 litro a R$3. 1 litro, 1000 mililitros, R$3. Já ganhou, letra C. D. Comprar uma caixa de iogurte contendo 5 potes. 5 vezes 200 dá 1000. Cada a R$3,50. Pô, 5 vezes R$3,50 eu não vou nem calcular. Letra C, né? Muito mais vantajosa. Esse cheiro de tinta tá secando minha garganta, cara. O quadrado abaixo foi repartido em 4 regiões. 2 delas têm a mesma área. Quais? Aqui é o seguinte, a gente tem que contar, né? A gente fez o exercício desse não tem muito tempo. No caso aqui você vai contar quantos quadradinhos você tem inteiros, tá? Quantos quadrados inteiros. E esses 2 repartidos aqui, você vai contar um inteiro. Então, só para constar, você tem aqui, ó, um inteiro, tá? Um inteiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o azul, o D, 16. Tá? Eita. Nossa, que zona. Vamos ver aqui C. Vamos contar também. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então C tem 17. B e A. Vamos ver aqui. B, que são os brancos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto. Aqui, ó, B e C. Letra D. Fechou. Aí o próximo vídeo eu vou falar aqui já a respeito de probabilidade e estatística. É bem simplesinho, tá? Não é nada difícil não. Belezinha? Então, por enquanto é só. Aí, ó, 1 hora de vídeo, coisa pra caramba, né? Até a próxima, pessoal. De repente a gente pratica mais um pouquinho aí, mas vamos ver isso aí primeiro. Falou? Saúde a todos e valeu. Fui.